Nós oramos a Deus. Amém. Quero ler com você o livro de Gênesis, no capítulo 45, 2 versículos, e no capítulo 50, eu quero ler 7 versículos. Gênesis 45, os versículos 7 e 8, e Gênesis 50, os versículos de 15 a 21 e 24. Então, você pode abrir a sua Bíblia ou você pode acompanhar a projeção desse texto que está já projetado. Diz-nos assim: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Gênesis 50, versículo 15 a 21 e 24. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. E o verso 24: disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero nessa manhã iniciar uma série de estudos, de reflexões ou de sermão, como você preferir, sobre a doutrina da providência. Eu creio que é uma das grandes doutrinas bíblicas que nós temos. Uma grande e importante doutrina bíblica e que está por demais esquecida, não conhecida por grande parte do povo de Deus. E por não conhecer essa doutrina, há uma certa dificuldade em fazer uma leitura adequada, ajustada dos processos históricos, dos movimentos históricos, e muitas vezes gera sofrimento, angústia, desespero, até incredulidade, desconfiança acerca do poder e do amor de Deus. E eu gostaria então me encaminhar biblicamente por alguns domingos, debruçando-me nessa doutrina, a doutrina da providência. E hoje eu escolhi esse texto que muito bem fala sobre a doutrina da providência. E nessa manhã eu quero falar sobre a doutrina da providência, especialmente sobre as bases dessa doutrina. Onde estão as bases desta doutrina? Primeiramente eu quero definir o que é essa doutrina da providência. Providência, na palavra providência, tem o verbo prover. O verbo prover significa suprir
algo, fazer algo, atender. E este verbo prover, ele vem de duas palavras latinas. Vem da palavra pro e da palavra vide. A palavra pro, no latim, significa encaminhar, fazer algo em favor de. E a palavra vide, em latim, significa ver, enxergar em favor de. Para ver, ver para, ou seja, cuidar, encaminhar isso, cuidar disso, providência, prover. E aí tem um exemplo bíblico dos mais robustos, logo no livro de Gênesis, ainda nos capítulos iniciais, que é o exemplo de Abraão, quando ele está levando o seu filho Isaque para a montanha, subindo aquela montanha, quando estranhamente Deus pediu para ele levar seu filho Isaque para o sacrifício, e então eles estão subindo e chega um momento em que Isaque lhe faz uma pergunta, e Isaque fala: pai, cadê o sacrifício? E então Abraão, encharcado de Deus, totalmente tomado de Deus, totalmente provido de Deus, olhando para Deus, ele vai responder: Deus proverá para si meu filho. E subiu a montanha. E aquela montanha mudou o nome. O Senhor proverá. Deus proverá para si meu filho. O Senhor proverá. Providência é a maneira como Deus administra todas as coisas, inclusive os erros humanos, para atingir seus objetivos. Calvino vai dizer que a providência de Deus é a potência de Deus na realização das coisas que Ele mesmo eternamente decretou. De outra maneira, podemos dizer que Calvino está dizendo que a maneira eficaz com que Deus administra as coisas decretadas, aquilo que Deus decretou realizar, pela sua providência, Ele as realiza no seu tempo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a doutrina da providência explica sobre a contínua relação de Deus com todas as coisas criadas, com toda a criação. Ensina que os acontecimentos da criação são determinados por Deus, que é o Criador e Senhor pessoal, porém infinitamente poderoso. A doutrina da providência divina, ela nos ajuda a evitar pelo menos 4 erros comuns na relação de Deus com a criação. Ela evita o deísmo, essa ideia de que Deus criou o mundo, mas o abandonou. Não é verdade. Ela evita o panteísmo, de que Deus e a criação é uma coisa só. Não é verdade. Ela evita a casualidade. Os acontecimentos da criação são determinados por acaso. Também não é verdade. E ela evita também o determinismo. Todos os fatos e ações humanas são determinadas pela natureza, ou seja, é um destino impessoal, pura mentira. Todas as coisas são direcionadas, dirigidas, encaminhadas, preservadas pela soberana mão de Deus. Então, a doutrina da providência, ela é definida da seguinte forma: é o cuidado divino sobre todas as suas obras. O Salmo 145:9 vai dizer: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras.
é a assistência, cuidado e supervisão de Deus em toda a criação, desde o começo da primeira criação até o futuro na eternidade. Isto tem a ver com a providência, é a atividade contínua de Deus em relação a toda a sua criação. Deus está continuamente envolvido com todas as coisas criadas, de tal forma que, em primeiro lugar, Ele as preserva como elementos existentes que conservam as propriedades com que Ele as criou. Ele preserva as propriedades como Ele as criou. Ele coopera com as coisas criadas em cada ato, dirigindo as suas propriedades, características, a fim de fazê-las agir como agem. E Ele as orienta no cumprimento dos seus propósitos que são eternos. E a doutrina da criação, a doutrina da providência divina tem 3 subtópicos que eu quero explorar, mas não hoje, que ela fala da preservação. Deus preserva todas as coisas. Fala da cooperação. Deus faz com que todas as coisas cooperem, e Ele coopera junto para cumprir seus desígnios eternos. E Deus governa todas as coisas. E aqui eu quero ler uma citação da enciclopédia da Bíblia. Vou pedir ajuda para eles projetarem esse texto. O controle de Deus é garantido e inclui tudo. Todavia, Deus não viola a liberdade de criaturas racionais e morais. Pode ser difícil compreender isso, mas uma que não há experiências pessoais que possam se comparar à obra da providência de Deus. Mas a Escritura ensina claramente esses pontos. José insistiu que Deus o havia enviado ao Egito. E, na verdade, essa confiança o sustentou em todas as suas adversidades. Todavia, ele disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Portanto, a doutrina da providência de Deus precisa ser entendida por todos os cristãos, por todos nós, por ser uma doutrina claramente exposta em todas as Escrituras. E eu queria então nessa manhã falar sobre as bases dessa doutrina. Onde estão as bases? O que fundamenta essa doutrina? Para falarmos sobre providência de Deus, é preciso saber onde está ancorada essa doutrina. E a base, o que sustenta essa doutrina, é a pessoa de Deus. É a sua natureza, é a natureza da pessoa de Deus. Não há como falar da providência, do encaminhamento, do governo, da direção, do controle de Deus, sem nós sabermos exatamente quem é esse Deus, o que as Escrituras nos falam de Deus, porque é a partir de Deus, entendemos e compreendemos melhor a pessoa de Deus, é que vamos então ampliar e entendermos melhor as Escrituras acerca da relação de Deus com aquilo que Ele criou. A Confissão de Fé de Westminster vai falar sobre a natureza de Deus, no capítulo 2, da seguinte forma. Vai dizer: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente.
onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho de sua própria vontade, que é reta e imutável, é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. E ainda diz mais: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser, dele, por ele, para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele, o seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. Ô meu irmão, ô minha irmã, isso dá para falar muita coisa, mas eu não quero me ater eu quero apenas expor para você a nossa doutrina, o que nós pensamos, o que nós compreendemos. Isso é uma síntese bíblica do que nós entendemos acerca da pessoa de Deus. Então, quando nós pensamos na pessoa de Deus, é preciso meditar, é preciso olhar com detalhes, com cuidado, é preciso conhecer a esse Deus, é preciso mergulhar pela palavra das Escrituras e entrar no texto bíblico e olhar a grandiosidade do ser de Deus que está exposto nas Escrituras sagradas, para que então possamos perceber que esse Deus a quem amamos, esse Deus a quem servimos, esse Deus a quem chamamos de Pai, esse Deus que nos ama, esse Deus que em Cristo se tornou gente, esse Deus que em Cristo perdoou os seus e os meus pecados, Ele é gloriosamente sábio, eterno, imutável e cheio de poder concomitantemente. E então, e só então, a sua alma pode encontrar descanso. Eu quero dizer para você nesta manhã que, quando nós começamos a pensar sobre a providência de Deus, nós vamos compreender um pouquinho mais sobre a gloriosa pessoa maravilhosa de Deus. A palavra humana, o discurso humano, a mente humana não consegue descortinar, não consegue abarcar, não consegue acolher toda a pessoa de Deus. Nos falta discurso, nos falta palavras para definir Deus, Ele nos escapa a compreensão. Por isso que eu sintetizei aqui em 8 aspectos a pessoa de Deus, para depois entrar no texto. Eu quero falar rapidamente sobre a pessoa de Deus, olhando aqui para esse texto, e depois eu vou entrar diretamente no texto. Olha lá, primeiro, a pessoa de Deus, Deus é absoluto. Deus é absoluto, Deus é livre de toda composição, Ele não é a soma de suas partes, não há uma coisa e outra em Deus. Pelo contrário, Deus é
tudo quanto há em Deus. Ele é absoluto, o que significa que não há distinções em seu ser. Nós temos que pensar em Deus como um ser absoluto, ele não é particionado. Quando falamos de seus atributos, devemos ter em mente que, porque sua essência permanece indivisa, sua bondade é seu poder, ou o amor de Deus é seu poder, que é a sua eternidade, que é também a sua imutabilidade, que é a sua onisciência, que é a sua bondade e assim por diante. Em outras palavras, tecnicamente não existe algo como atributos, como se fosse plural, mas somente uma essência simples e indivisa de Deus. Quando nós falamos de Deus a partir dos seus atributos, nós estamos, de certa forma, tentando departamentalizar o caráter de Deus para tentarmos compreendê-lo melhor. Mas a nossa linguagem é pobre, então nós temos que entender esse absolutismo de Deus e também essa intensidade do atributo de Deus que se divide, que se explica, que se revela de tantos modos. É como se fosse os gomos da laranja, é como se fosse uma coisa que se revela de vários modos. Esse é o modo que nós temos de entender Deus. Deus é infinito. Deus é infinito. A infinidade de Deus qualifica todos os outros atributos. Infinidade significa que não há limite nas perfeições de Deus. Quando consideramos os atributos de Deus, devemos sempre considerá-los infinitos. Isto é algo impensável. Deus não apenas é absoluto, mas Ele é infinito. Sua infinidade é um conceito positivo, de forma que devemos dizer que seus atributos são intensa e qualitativamente infinitos. A infinidade de Deus é o sentido mais elevado de perfeição. Deus é sem limites, graus ou fronteiras. Deus conhece infinitamente e é uma esfera cujo centro está em todos os lugares e a circunferência em lugar algum. Pensa um pouco sobre isso. Em quarto lugar, Deus é eterno. Primeiro, sua eternidade é diferente do estado eterno experimentado por humanos ou anjos, os quais foram todos criados no tempo. O tempo tem um começo com uma sucessão de momentos, mas Deus não tem começo, sucessão de momentos ou fim. Deus é eterno. A eternidade de Deus se revela a sua natureza atemporal e imutável. Deus é imutável. Ele é o que Ele sempre foi e sempre será, porque Ele é absoluto. Sua eternidade requer sua imutabilidade. A eternidade diz respeito à duração de um estado, enquanto imutabilidade é o próprio estado. Veja, Deus não muda, e Ele vai dizer isso várias vezes ao seu povo. E em sexto lugar, Deus é independente. A independência de Deus é sua suficiência. A partir da sua autossuficiência, há dons o bastante, naturais e sobrenaturais, para satisfazer todas as criaturas que já vieram à existência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo satisfazem um ao outro, porque fazem isto eterna e imutavelmente em amorosa comunhão. Eles podem satisfazer uns outros com quem eles têm comunhão em amor. Se houvesse mundos infinitos de criaturas amorosas, todas desejando felicidade em Deus, Ele poderia tão facilmente abençoar todas como abençoa uma. Ele é todo vida, de forma que todos fora dele derivam vida dele. Isso é extraordinário. Em sétimo lugar, Deus é onipotente. Ao discutir o poder de Deus, os teólogos tipicamente distinguem entre seu poder absoluto e seu poder ordenado. Não se trata de poderes diferentes, só uma forma de compreender
o poder de Deus? Poder absoluto refere-se ao que Deus pode possivelmente fazer, mas não necessariamente faz. Ele poderia criar 1 bilhão de mundos de criaturas vivas e decide não criar. O poder ordenado de Deus denota que Ele realmente decretou de acordo com a sua vontade e então providencialmente cumpre. Com esse vocabulário, não estamos estabelecendo 2 poderes distintos de Deus, mas entendendo sua onipotência por meio da aplicação e não aplicação desse poder, dessa potência de Deus. O poder de Deus também pode ser entendido como governado. Em último lugar, Deus é amor. Deus é amor. E aqui há 3 tipos de amor. O amor universal de Deus por todas as coisas. O Salmo 145:9 diz: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Mesmo as criaturas da terra são beneficiárias do amor de Deus. O amor de Deus por todos os seres humanos, eleitos e reprováveis. Eu, porém, vos digo, Mateus 5, 44, 45, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai por eles, pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desce sobre justos e injustos. E, finalmente, Deus ama uma pessoa que odeia e rejeita, garantindo-lhe a capacidade de manifestar esse ódio em pensamentos, palavras e ações. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que dá liberdade para as pessoas crerem nele ou não crerem nele, independentemente das pessoas crerem ou não. Ele é Deus. E o terceiro tipo de amor, esse amor especial de Deus por seu povo, que está lá em 1 Pedro 2,9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, minhas irmãs, essa manhã eu quero dizer para você que José entendeu Deus na sua história pessoal. José compreendeu a providência de Deus na sua vida. Você que conhece bem a revelação bíblica, que conhece a história de José, a história de José conclui o livro de Gênesis. A história de José está no final do livro de Gênesis. A página seguinte é o Êxodo, é o povo no Egito. José é aquele personagem, filho de Isaac, filho de Jacó, o Israel, aquele que tem o nome do povo de Deus, um dos 12 filhos de Jacó. Esse rapaz era um grande sonhador, e não era apenas sonhador, mas ele fazia questão de relatar, de falar dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que vinha à sua mente, ao seu coração. E vocês conhecem a história de José, e uma coisa nos impressiona que, quando você olha para a história de José, há uma curva descendente na história de José. Ele sai da sua casa e ele é pego pelos seus irmãos, é colocado em uma cisterna, é tido como morto, é vendido para mercadores como escravo, chega no Egito, ele se torna escravo na casa de Potifar, da casa de Potifar ele vai para a prisão, e na prisão ele mofa durante anos na prisão, e nessa curva descendente, parece que o fim desse homem é morrer no anonimato, morrer no esquecimento, morrer tragicamente, longe da família, longe dos pais, longe da sua terra, longe de tudo quanto era sentido na sua história. Quando nós olhamos para a história desse homem, e nós olhamos para a nossa própria história, há de se ter uma compreensão de que há um Deus que dirige, que tece, que constrói, que vai agindo na tessitura da vida, na tessitura da história, vai engendrando, arquitetando, e com as suas mãos habilidosas, com o seu governo autossuficiente, ele vai agindo, tocando, movendo, estruturando a história e a vida de cada um de nós.
Triste vida é a vida daqueles que não creem no governo, na autoridade, na capacidade de Deus construir e dar destino a todas as coisas que Ele criou. José vai, no capítulo 45, dizer a seus irmãos, veja comigo no versículo 8, assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra. Ele vai dizer, não foram as suas mãos, não foram vocês, não foi o seu ódio, não foi a sua inveja, não foram os movimentos humanos que conspiraram contra a minha vida, não foram vontades humanas que inventaram, que intentaram contra mim, não foi o inferno que conspirou contra a minha história, não. Ele está olhando não para os seus eventos trágicos, Ele está olhando não para os seus movimentos terríveis, mas Ele está olhando para Deus, Ele está olhando para o Deus governador, o Deus criador, o Deus sustentador, o Deus que age soberanamente na sua vida, na sua história. Meu irmão, é claro que às vezes quando nós olhamos alguns movimentos, nós não compreendemos, nós não entendemos. É óbvio que nós ficamos com muitas perguntas, com muitos pontos de interrogação, porque nós não conseguimos decifrar, compreender a mente de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar da justiça de Deus, em Romanos, ele vai falar da justiça de Deus, e ele vai falar da obra de Deus em Cristo, de Deus se tornando homem, de Deus se tornando pecador, o segundo Adão se tornando obediente. Ele vai chegar no final do capítulo 11, e ele vai falar algo extraordinário acerca de Deus. Ele vai dizer, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? José, olhando a sua história, ele olha para a história, para o seu passado, e diz, há uma mente maravilhosa, há uma mente brilhante que tornou o mal em bem. Deixa eu falar uma coisa para você. Final do ano, nossa família perdeu uma moça de 43 anos de idade. Aos 40 anos, ela diagnosticou com câncer. 3 anos cuidando desse câncer. 3 anos oramos por esse câncer. 3 anos, muitos crentes estavam orando pela vida da Aline, inclusive nós aqui da igreja. 22 de dezembro, ela faleceu, ela descansou. Fomos ao sepultamento. Desespero? Não. Angústia? Não. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Deus tem os seus decretos eternos. Deus tem os seus caminhos inescrutáveis. Deus tem toda a autoridade sobre a vida e sobre a morte. Deus a deu, Deus a levou, bendito seja o nome do Senhor. É isso. Há dor? Claro. Há choro? Sim. Há pranto? Claro. Há um vazio? Sim.
Mas o Senhor é o meu pastor, e porque o Senhor é o meu pastor, nada, absolutamente nada, nos faltará. É assim. É assim. Quando nós pensamos na providência de Deus, nós temos que compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu decreto. José compreendeu isso. José olhou para trás e disse: não foram vocês, foi a mão poderosa de Deus que me tirou de lá, que me tirou da minha zona de conforto, que moveu a minha história, que me trouxe para cá, de um modo que eu não gostaria, de um modo que eu não desejaria, de um modo que eu não faria, mas Ele agiu na minha história, enquanto todo mundo achava que eu estava sucumbindo, que eu estava morrendo, que eu estava desterrado. Deus agiu soberanamente na minha história, na minha vida. Eu quero dizer para você, nessa manhã, eu não sei como você está começando esse ano, eu não sei quais são as perguntas que estão aí inquietantes na tua alma, no teu peito, eu não sei quais são as questões que envolvem o seu pensamento, o seu coração, mas nessa manhã eu quero convidar você a pensar essa semana na pessoa, no caráter, no poder desse Deus que criou e que sustenta e que governa todas as coisas criadas. Jesus vai dizer que não há um pardal que morre que não seja consentido por Deus. E ele vai dizer mais: não há um fio de cabelo que caia na nossa cabeça sem a permissão de Deus. Eu creio nessa palavra. Oh, meu irmão, isso deve ser para você um desafio de adentrar a enormidade do poder de Deus e viver em Deus. Veja que no capítulo 50, na outra parte que nós lemos, há uma clara distinção daqueles que estão em Deus, que estão mirando em Deus, e daqueles que não estão mirando em Deus. Quando o pai Israel morre, capítulo 50, os seus irmãos então vão ficar apavorados, e eles vão razoar nos seus corações: bom, agora o nosso pai morreu, e teoricamente José não tem mais nenhum compromisso conosco, vamos voltar a conversar com ele, e voltar a falar com ele. E eles vão falar: olha, nosso pai disse para você, para nós dizermos para você isso, e enquanto eles estavam falando, sabe o que aconteceu? José chorou. Sabe por quê, meu irmão? Porque a nossa consciência, ou ela nos traz juízo, ou ela nos incomoda. Pessoas que não estão em paz com seu passado, a consciência torna a vida um inferno. José estava em paz com seu passado, mas os seus irmãos estavam vivendo um inferno em vida. E José foi dizer: eu estou em paz, Deus pacificou o meu passado, Deus tratou o meu coração, Deus cuidou, Deus curou minhas feridas, porque a providência de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus está manifesta na minha história. Tudo que vocês intentaram de mal, Deus se tornou em bem, como vocês estão vendo agora. Vocês são ruins, vocês são perversos, vocês são maus, mas isso é problema de vocês. Mas a minha vida está pacificada pelo Deus da providência.
ele vê significado, ele vê sentido na sua história pessoal. Ele olha para o passado e diz: está tudo certo, está tudo resolvido, eu estou liberto, vocês não me devem nada. Que bênção, que bênção. O apóstolo Paulo, preso na prisão, vai dizer em Filipenses: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Como assim andar? Ele está preso. Como assim prosseguir? Ele está preso. Ele está preso circunstancialmente, mas a sua alma está liberta, o seu coração está no Senhor, a sua alma, a sua mente está fita nos céus dos céus. Oh meu irmão, oh minha irmã, nessa manhã eu preciso dizer isso a você. Quando você conhece o Deus da Bíblia, o Deus criador e sustentador e governador, o Deus que conduz os destinos das nações, os destinos da tua história, eu quero dizer para você que as coisas ficam muito mais simples para você administrar. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. José compreendeu isso. Deixa eu me falar uma coisa para você. O Salmo 90, atribuído a Moisés, ele começa assim: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Não é isso? De eternidade a eternidade, tu és Deus. E o Senhor nos sustenta de geração em geração. Pensa um pouco, vamos pensar um pouco aqui. Ele está falando da eternidade de Deus. Falar em eternidade de Deus, a nossa cabeça fica louca, porque não temos como compreender a eternidade. Porque nós olhamos pela nossa imanência, nós contamos os dias. E ele vai dizer mais: 1000 anos aos teus olhos é como o dia que se foi ou como a vigília da noite. Percebe? Deus não conta o ano cronologicamente, Ele não mede o tempo. Então, para Deus não existe essa coisa de tempo, Ele é atemporal. O problema nosso, e o problema de cada geração, é que nós achamos que nós somos a geração mais importante que está vivendo sobre a face da terra. Nós achamos que os nossos problemas são grandes problemas para Deus resolver. Nós achamos que nós somos muito, mas muito importantes. Essa mediocridade do nosso pensamento humano, esta arrogância humana, essa prepotência humana, esse olhar arrogante da humanidade para si mesma, de achar que de fato a minha vida é muito importante, o que eu faço é muito importante, o que eu penso, o que eu quero, o que eu almejo, o que eu desejo. Vamos pensar um pouco na eternidade de Deus e nas gerações e gerações que se sucederam diante da eternidade de Deus. Onde estão os grandes conquistadores da história? Onde estão? O Império Otomano, Alexandre o Grande, que chorou porque não havia mais mundos para ser conquistado. Onde está o Império Romano? Onde estão os czares? Onde estão os grandes? Todos passaram diante da eternidade de Deus. João Calvino vai dizer uma coisa que é preciso prestar atenção. Nós só conhecemos a Deus e nós só conhecemos a nós mesmos quando nós perscrutamos
a Deus. Ou seja, na medida em que eu olho para a grandiosidade de Deus, eu percebo a minha miserabilidade. Não há como eu ficar medindo-me a partir de outros, porque os outros são tão ínfimos quanto eu. Meus irmãos, minhas irmãs, os homens e mulheres que exercem autoridades nessa face da terra são tão miseráveis e pecadores quanto eu e você. São tão insignificantes diante de Deus. Deus vai dizer que eles são nulos, são nada. Porque Deus é Deus. José entendeu isso de modo extraordinário, que ele vai olhar para o seu presente e vai se alegrar. Ele vai dizer como se vê hoje, olha hoje. Eu zerei o meu passado, Deus tratou o meu passado, mas hoje é uma profunda alegria, há uma profunda alegria de viver o hoje, porque hoje o Senhor trouxe vocês para onde eu estou, porque hoje eu estou num lugar estratégico, porque hoje Deus me trouxe para cá, e Deus me colocou neste lugar, e Deus poupou a minha vida, e através da minha vida eu pude trazer a minha família, o povo de Deus para cá. Ou seja, ele está entendendo os desígnios, o olhar poderoso, amoroso, diretivo de Deus na história do seu povo, na história da sua família. Você consegue compreender isso? Você consegue entender isso na sua história? Você consegue se alegrar hoje com o que Deus já fez e está fazendo hoje na tua vida? Ou você é daquelas pessoas que estão céticas, incrédulas, terrivelmente incrédulas, porque não tem confiança, segurança, estabilidade no Deus que te trouxe aqui hoje? José está em paz e alegre diante de si, porque ele está em família. Aquilo que foi de prejuízo, Deus o tornou em bem, e o presente para ele é cheio de alegria. E o futuro? É cheio de esperança, cheio de esperança. Eu quero concluir a minha fala, porque já são 11 horas, eu não quero te segurar muito tempo aqui, mas deixa-me dizer uma coisa para você. O Deus a quem adoramos é o Deus que está contemplando todos os moradores da terra. O Deus a quem adoramos é o Deus que move as circunstâncias e ama o seu povo. O Deus a quem servimos é o Deus que governa os destinos das nações, e Ele está com você. O Deus a quem amamos é o Deus que nos amou primeiro e apontou a eternidade para você. Que Deus te abençoe. Vivamos nessa segurança da fé, como José, olhando o futuro com viva esperança, tendo o passado tratado e o presente com viva alegria. Eu quero convidar você a cantar comigo esse belo hino do nosso hinário, o hino 320, brilha no meio do teu viver. Ao som do piano, vamos colocar em pé e vamos cantar?